Olá, está começando mais um Cenários. Hoje o tema é um marco para o Nordeste e também para o país, que é a chegada dos grandes investimentos para a construção de data centers no Ceará. Com a posição geográfica estratégica, conectividade internacional e abundância de energia limpa, o estado se consolida como um dos principais polos digitais do Atlântico Sul. Para entender o impacto dessa transformação e o que ela representa em termos de inovação, soberania de dados e oportunidades econômicas, nós convidamos MacDowell Trigueiro Filho, secretário de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico de Calcaia. Tudo bom, MacDowell? Primeira vez aqui com a gente nos cenários? Tudo bom? Não, eu já estive uma vez, mas bem lá atrás. Prazer todo meu estar aqui nos cenários da Trends. Parabéns pelo programa. Vocês são uma fonte de informação importante aqui no cenário do Nordeste, principalmente do Ceará. Parabéns. É a primeira vez gravando comigo, então. Por você é a primeira vez. Que bom, Acho que foi. já gravei com a Carla e não sei se com o Marcos André também, mas com a Carla com certeza. Então, seja bem-vindo e vamos começar, não é isso? Pronto. McDowell, o Ceará vem atraindo cada vez mais investimentos bilionários em data centers. Então, explica para a gente quais fatores têm colocado o Estado nesse mapa global de infraestrutura digital. Bem, isso não é por acaso, né? Há uma convergência geográfica, de energia, de conectividade dos cabos submarinos. Toda essa convergência ela torna o Ceará com uma competitividade diferente dos outros estados, né? A nossa atração por competitividade aqui é enorme em virtude da localização. Quando eu falo Ceará, vamos voltar para Fortaleza especificamente, que você tem ali 16 cabos submarinos chegando. Fortaleza, geograficamente, é a cidade mais próxima da Europa. E aí eu tenho 16 cabos vindo da Europa, vindo da África, vindo dos Estados Unidos, o que torna é, a cidade de Fortaleza, especialmente aqui a região metropolitana, uma atratividade muito grande e um diferencial de competitividade em relação a outras cidades do Brasil. E Fortaleza hoje concentra, né, como você falou, uma das maiores redes de cabos submarinos da América Latina. Então, na prática, o que é que isso significa em termos de conectividade e de oportunidades para empresas e para os governos? O Ceará se tornou uma porta de entrada, um gateway dos cabos submarinos. Né? Outra atratividade que a gente tem é um hub de energia renovável aqui. Você tem também grandes players com energia renovável que vai abastecer, por exemplo, os data centers. Mas falando especificamente dos cabos submarinos, né? Hoje, para você ter uma ideia, 90%, aproximadamente 90% do fluxo internacional de dados ele passa pelo nosso litoral. Às vezes o telespectador não sabe, né? E isso na prática o que é que significa? Chegar a 16 cabos, esses cabos passarem por aqui, a gente ser o maior hub de cabo da América Latina, significa uma menor latência para as empresas de tecnologia, para bancos, provedores de nuvem, plataforma de streaming, comércio exterior, sistemas governamentais, né? Isso gera uma alta confiabilidade, tá certo? Porque o Estado se tornou, hoje, como é que eu posso dizer, um nó crítico em relação à malha global de telecomunicações, né? E aí, naturalmente, a gente vai atrair os grandes players de infraestrutura de nuvem, como Google, Meta, Microsoft, Oracle, o próprio TikTok, que está vindo agora para Calcaia, enfim. Tudo isso se tornou possível, essa atratividade, em virtude dos cabos, né? E essa possibilidade de exportar esses dados com menor latência, dado processado. Então, assim, essa transformação do Ceará, digamos assim, num porto digital dessa região, que é o Atlântico Sul, como é Roterdã, um porto físico na Europa, eu comparo o Ceará como um porto digital, né? Nós estamos, como é que eu posso dizer? Nós estamos dentro de uma rodovia global que o mundo todo passa por aqui de uma forma digital. Então,
Eu acho que essa é uma das explicações que o telespectador precisa entender. Certo. E em que medida essa infraestrutura fortalece a soberania digital brasileira e reduz também a nossa dependência de outros países no tráfego e armazenamento de dados? Bem, essa é uma pergunta importante, né? Inclusive, nós recentemente, agora em setembro, foi aprovado o REDATA, e um dos motivos do REDATA, que é um regime especial para data centers, é a diminuição, é o aumento, perdão, da nossa soberania digital, né? É, por muito tempo, o Brasil ele foi dependente das rotas internacionais de tráfego digital controlado por outros países, né? Então, os armazenamentos de dados estratégicos fora do território nacional, ela diminui a nossa soberania digital. Com os cabos submarinos, com a vinda de grandes players para cá, nós teremos aqui no Ceará especificamente e alguns outros pontos do Brasil, porque o REDATA, que é o regime que atrai esses data centers, que os data centers, é bom a gente explicar também, é um grande armazenador e processador de dados. Então, esses dados são sensíveis, esses dados, eles precisam, eles não é que precisam, eles seriam mais seguros que eles sejam armazenados e processados no país onde estão infraestruturas críticas, né, e digitais. Nós temos dentro dessa questão da soberania de dados, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é posterior ao Marco Civil da Internet, né? Então tem toda uma estratégia nacional de segurança cibernética. Isso passa por esse armazenamento e processamento de dados dentro do nosso país, né? Então, essa capacidade aumentada de processar dados dentro desse grande cluster de inteligência artificial, numa nuvem, seja ela pública ou privada, e os serviços governamentais, como a governança digital, é uma mudança de paradigma para o nosso país, que passa agora a ter dentro dele maior capacidade de processamento de dados por esses grandes players que estão aqui chegando. Então, em suma, o Brasil ele vai deixar de ser um consumidor passivo de infraestrutura digital para ser agora um produtor, um controlador e um exportador de conectividade de dados, né? Que vai gerar. E aí tem todo um efeito multiplicador disso, um ecossistema que é formado em torno dessa atratividade. Maquidova, explica para a gente qual o peso da transição energética na escolha do Ceará como destino desses investimentos, até porque muitos data centers usam energia renovável, né, gerada aqui no próprio estado. Ora, eu diria que isso é um fator decisivo, né? Nós temos vantagens comparativas e competitivas no nosso estado, como eu disse agora há pouco, né? No Ceará, nós temos energia limpa, nós temos uma energia estável e uma energia barata. Então, é um dos raros lugares do mundo aqui, ainda hoje, que oferece esses três fatores, energia limpa, energia estável e energia barata, ao mesmo tempo. Então, junta-se a isso a um momento de maior processamento de dados, um momento de crescimento vertiginoso, da inteligência artificial. Então, esse crescimento vertiginoso, ele gera uma necessidade de processar dados, ou seja, ter data centers. E os data centers, eles precisam basicamente de energia. Em outro tempo, para você ter ideia, nos Estados Unidos tem 5.400 data centers, certo? 5.400 data centers. O Brasil agora tem 150, crescendo de uma forma forte. Esses 5.400 data centers americanos, boa parte deles nasceu numa época onde os data centers precisavam de muita água. Inclusive, isso é uma discussão presente hoje, a questão de consumo grande ou não de água, porque aquela tecnologia da época dos data centers, ela exigia o resfriamento à base de água. E isso mudou. Eu costumo comparar nas minhas palestras e artigos como se uma evolução entre o carro a combustão e o carro elétrico. São tecnologias diferentes. Hoje, os data centers eles têm um resfriamento em circuito fechado. Então, essa necessidade abundante de água não existe mais. Mas a necessidade de energia existe. E como existe? E, ora, se essa energia for limpa, for renovável, melhor ainda. E o Ceará tem aqui energia barata, energia limpa
e energia estável, que é importante a estabilidade para evitar quedas no processamento de dados, enfim, de muitas outras coisas. Então, aqui os data centers estão vindo porque eles aportam dentro de um estado que tem parque eólico, que tem complexo solar, que tem projetos de hidrogênio verde aí chegando, né, de amônia, e contratos com o governo de energia com longo prazo, com previsibilidade, ou seja, segurança jurídica. Então, soma-se tudo isso, gera no nosso estado que uma vantagem competitiva, né? Eu diria até lá atrás, nós já temos a vantagem comparativa, né, do David Ricardo, que estudou economia, sabe o que eu estou falando, que é a localização, é uma vantagem natural, mas nós temos também, além da vantagem comparativa, nós temos uma vantagem competitiva. E por isso que o mundo todo hoje está olhando para o Ceará, especialmente para a ZPE, especialmente para a Caucaia, onde está a maior parte da ZPE e onde vai abrigar todos, pelo menos esses 5 últimos data centers que foram aprovados há pouco tempo, dentro da ZPE. É, além do impacto direto na geração de empregos, que novas cadeias econômicas podem surgir a partir da chegada dos data centers? Excelente pergunta, né? É uma pergunta importante para o meu município de Caucaia, né? É uma pergunta que o prefeito me faz todo dia, né? Qual é a cadeia, o que é que isso vai gerar, o que é que isso vai trazer para Caucaia, é uma preocupação do prefeito Naumi Amorim, da qual eu sou secretário. Na verdade, as cadeias econômicas elas podem surgir, e nesse caso aqui, dos data centers especificamente, eles funcionam como uma âncora de desenvolvimento, né? Porque ao redor dele surgem, pelo menos eu posso citar aqui 4 cadeias. Né? A primeira cadeia é uma cadeia da construção civil e de infraestrutura. Por quê? Porque eu tenho ali, num primeiro momento de construção, são 5 data centers que estão vindo para Caucaia. Vou falar do TikTok. O TikTok, no projeto dele, ele prevê pelo menos um emprego para 15 mil pessoas na sua fase de construção. A construção de um data center é como, se eu fizer uma comparação com o prédio, por etapas, né? Tem a base, tem a alvenaria, até o acabamento. Então, durante essas fases, 15 mil pessoas serão empregadas na construção do TikTok. Isso gera um efeito multiplicador em cadeia na economia, oxigena a economia da localidade, porque certamente essa mão de obra será aproveitada local. É uma mão de obra barata, mas é uma mão de obra da construção civil. Então, é a cadeia da construção civil. Uma outra cadeia que vai ser impactada de cara é a cadeia de energia. Né? Você vai ter oxigenação também de novas usinas eólicas, de solares, as empresas de bateria. A energia hoje está evoluindo a tecnologia para que armazene energia em bateria, tá certo? O hidrogênio verde, que é uma realidade que ainda não está na prática, mas já está bem avançado para sair do papel, que são o hidrogênio verde, as subestações, linhas de transmissão, que nós temos um ponto de gargalo hoje, uma vez que o data center consome muita energia, nós precisamos escoar a energia que nós produzimos de eólica, de solar, e nós precisamos reforçar nossas linhas de transmissão. Tudo isso gera toda uma cadeia energética. Outra cadeia é a própria cadeia digital. Né? O data center ele processa e armazena dados de inteligência artificial, a inteligência artificial cresceu de uma forma vertiginosa que ninguém esperava. Então, cada vez mais será necessário se processar esses dados, então cada vez mais será necessário data center. E dentro desse data center tem uma cadeia digital. A cibersegurança, são dados sensíveis, dados muitas vezes de banco. Até para você entender, o data center, na verdade, na sua essência, ele é um real estate, né? Ele loca espaços, é um negócio imobiliário. Ele é grande, ele loca espaços para banco, para empresas de streaming, e qualquer empresa que vai processar dados. Eu diria que quase todas as empresas do futuro precisarão processar dados. Carros autônomos, robôs, tudo isso vai precisar processar dados. Então, ele vai precisar processar num lugar seguro, num lugar sem latência, num lugar que lhe dá uma confortabilidade de que aquela cadeia do processamento não se quebra para não cair a rede, e isso é um data center. Então, o data center ele nasce nesse conceito de real estate, mas nós temos outros data centers mais modernos dos grandes players, como o TikTok, onde só é um cliente. Então, eu não tenho
não tenho ali dentro daquele data center espaço para outro cliente, senão, no caso do TikTok, somente o TikTok. Então, essa cadeia digital é gerada toda ela na cibersegurança, na cloud computing, a própria inteligência artificial, manutenção especializada desses data centers, startups, as universidades, os centros de pesquisa, vários centros de pesquisa. Nós temos lá em Calcaia dois dos IFCS. Você tem aí o ITA chegando aqui no Ceará, que foi um grande feito, uma grande conquista para o nosso estado, e o ITA, percebendo essa cadeia, ele abre de cara 2 cursos, entre eles não é à toa, um curso voltado para a energia. Né? Então, você tem essa cadeia digital. Você tem também uma cadeia de serviços avançados aí também, que vai ser oxigenada, consultorias, arquitetura de TI, engenharia digital, o que mais? Auditorias, né? Certificações, logística especializadas, educação profissional, educação digital, conectividade de cidades. Nós vamos ter aí a possibilidade de ter maior conectividade de cidade, uma educação moderna, uma educação digital, com escolas digitais, um maior acesso aos serviços digitais pela população, né? Uma democratização do acesso à internet, né? O que diminui a exclusão digital, que é outro tema importante que em pauta no mundo hoje. Então, eu acho que o data center ele induz todas essas. Eu fiz aqui um exemplo de 4 cadeias, né? E eu posso dizer, para concluir aqui a sua pergunta, sua ótima pergunta, que o Ceará ele tá à beira de iniciar um ciclo de industrialização digital maior comparado até a chegada das indústrias têxteis aqui. Né? Então, você tem, na década de 60, no governo do Vigílio Távora, um momento onde Maracanaú se tornou um distrito industrial. Foi aprovada uma lei, foi dado benefício, e Maracanaú começa ali, salvo engano, a primeira indústria que foi para lá foi mais ou menos 1964, 65, alguém me corrige aí, mas é por aí, veio a primeira indústria, e a partir dali Maracanaú se desenvolve como um polo industrial e gera todo um cluster de industrial. Eu estou falando aqui em Calcaia e na região metropolitana de Fortaleza de um cluster tecnológico. A partir dali, depois das indústrias, vem o boom dos textos na década de 70, depois vem o excelente governo do governo Tasso, que também incentivou, e vem crédito, vem incentivo fiscal, ICMS diferido, e uma série de outros benefícios que aconteceram, que gerou todo uma cadeia que tornou Maracanaú hoje o segundo PIB do Ceará. Não se engane, não se assuste se em breve Calcaia se tornar o maior PIB, né? Talvez juntamente com quem está perto ali da ZPE também, São Gonçalo, o maior PIB do Ceará vai passar tranquilamente, porque hoje o mundo é digital, hoje a indústria é digital. Então, nós estamos num momento muito rico do nosso estado e a região metropolitana vai sim se tornar um grande hub, um grande cluster tecnológico. É o nosso trabalho hoje tornar Calcaia, é uma determinação do prefeito Naumi Amorim, tornar Calcaia o maior corredor digital do Nordeste. E nós vamos conseguir. Muito bem. E do ponto de vista logístico e regulatório também, né? Quais são os principais desafios para consolidar o Ceará como um polo digital, especialmente no que se refere à infraestrutura elétrica e também aos licenciamentos? Outra pergunta sensível essa, né? Realmente esse desafio existe, a gente tem que reconhecer. Você tem desafios aí logísticos, eu acho que você falou regulatório também. Os dois são muito importantes. Vamos primeiro para os desafios regulatórios, né? Os licenciamentos ambientais têm que ser muito responsáveis, né? Respeitando todas as regras, a lei, e assim que a gente trabalha lá em Calcaia, né? Especialmente nesses projetos de grande porte, né? A questão da infraestrutura elétrica, né, ela precisa ser planejada, subestações, a própria a redundância, né, que não pode ter redundância, uma transmissão estável. A gente tem que preparar toda a localidade para esses grandes players terem segurança, não só jurídica, regulatória, mas também de infraestrutura. Né? A questão fundiária, para atrair investimentos, a gente tem que olhar as localizações. Nós estamos montando hoje um parque tecnológico, a gente aprovou no final do mês de outubro uma lei lá em Calcaia, onde nós estamos
criando um parque tecnológico, criando um comitê de incentivo fiscal para a tecnologia, sob a minha presidência, mas em conjunto com todas as secretarias, sob a coordenação do gabinete do prefeito, e também nós estamos fazendo uma revisão do plano diretor, que tem a ver com a questão fundiária, a questão dos licenciamentos, para abraçar não só os parques tecnológicos, como outros parques que virão de logística, metal mecânico. Calcaia hoje vive um boom que nunca experimentou na sua história. Então, nós precisamos nos preparar, e esses desafios logísticos e regulatórios, eles existem, a gente está trabalhando para isso, né? A gente precisa, além de tudo isso, dar rapidez nos processos, porque a tecnologia avança numa escala mensal e muda, e a gente também tem que ser rápido para evitar que a gente perca a atratividade de grandes players, que não é só de tecnologia. Calcaia hoje está aberta para receber diversos tipos de empresas dentro de todo esse ecossistema que a tecnologia fornece, inclusive industrial, né? Então, entendo que o papel dos governos, no nosso caso municipal, estadual, é justamente harmonizar esse desenvolvimento com sustentabilidade, segurança jurídica, tanto para o governo quanto para as empresas que estão vindo, né? Criar zonas de inovação, que é o que a gente já está fazendo em Calcaia, regimes diferenciados, quando for o caso, com contrapartidas definidas, né? Licenciamento correto, respeitando a sustentabilidade, e toda uma governança aí intersetorial, né? Então, o Ceará está avançando com isso, e Calcaia, que principalmente, ela está muito preocupada e avançando de uma forma muito transparente com isso e mudando, inclusive, a lei para receber essas empresas, como é essa lei nova que foi agora do final de outubro, onde nós vamos ter um parque tecnológico em Calcaia pela primeira vez na história, né? E esse parque a gente está buscando os melhores consultores para que o parque fique no melhor local e atraia as melhores empresas. Para isso, a gente busca. Eu estou indo a Recife, lá no Porto Digital, entender como é que está lá. Estou indo a São Paulo e São José dos Campos, onde lá nós temos o Parque de Inovação Tecnológica, chamado PIT, que é o maior exemplo de inovação de parque tecnológico do Brasil, em São José dos Campos, lá no Ficuíta, né? Então, nós já fizemos contato com a diretoria, já recebemos o diretor aqui e estamos trabalhando para que a gente faça correto, faça tecnicamente da melhor forma possível, que essa é a determinação não só do prefeito, como é a expectativa da população de Calcaia, que a gente faça bem feito e tenha lá a atratividade de empresas para que a gente possa gerar emprego numa população tão carente que é a população da cidade de Calcaia. Atualmente, né, o mundo tem discutido bastante acerca da segurança e da soberania dos dados, especialmente em tempos de cyberataques e espionagem digital. Uhum. Então, McDowell, como garantir que essa nova infraestrutura fortaleça a proteção de dados e também a autonomia tecnológica do país? Bem, isso aí você tem que combinar infraestrutura, legislação e as capacidades humanas. Você, combinando esses três fatores, eu respondo essa sua pergunta. Você tem hoje, eu fui atrás de estudar os data centers que estão vindo, a tecnologia deles que estão vindo o Tier 3, hoje você tem o Tier 4 também, e esses data centers, para vocês terem uma ideia, eles têm padrões internacionais de segurança certificados, né? Mas dentro do nosso país, a gente precisa também que seja respeitado a nossa legislação. E a nossa legislação para isso é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Tem que ter auditorias sistemáticas, governança digital, centros de operações de segurança, porque um vazamento de dados sensíveis é muito sério. É muito sério e pode implicar em hackers. Todo dia no Brasil, eu não tenho esse número de cabeça, mas milhares de pessoas são vítimas de golpes digitais. E muitas vezes, por quê? Pelo vazamento desses dados digitais. Então, essas grandes infraestruturas de data center, em Tier 3 e Tier 4, ela vem exatamente para evitar e diminuir esses ataques, esses cyberataques. Então, assim, investir em cibersegurança é um profissional muito requisitado e difícil de encontrar. Então, a gente
pensa em investir na formação desse tipo de profissional, né? E esse tipo de profissional, para você ter uma ideia, para o telespectador que está assistindo, é um dos maiores déficits do mundo, do mundo digital, é o profissional de cibersegurança, né? Para evitar esses problemas, esses ataques, né? A diminuição da redundância, né? E a redundância pública, porque no caso da governança digital pública, que é onde eu estou, no serviço público municipal, onde é que o governo do Ceará está no serviço público municipal, não pode ter redundância, porque uma redundância cair um funcionamento de uma folha de pagamento, ou mesmo esses dados vazados, isso é um prejuízo incalculável. Então, o Caucaia, e eu diria o Estado do Ceará, ele já trabalha para se tornar também uma referência em infraestrutura resiliente. Nós vamos combinar todos esses data centers modernos que estão vindo com toda uma legislação que a gente vai aplicar. Lá no nosso município, nós aplicamos a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei nova que poucos municípios aplicam, né? E nós estamos preocupados com essa infraestrutura resiliente para evitar o vazamento de dados, né? Para nos dar soberania, né? Integrando tecnologia e gerando naturalmente uma segurança jurídica, não só para o usuário, como também para as empresas que aqui em Calcaia vão aportar. Bem, e, McDowell, como que o Estado pode evitar que esse crescimento fique restrito a uma ilha tecnológica e garantir também que os benefícios se espalhem para outras regiões e setores? Porque a gente está falando muito sobre a região metropolitana, né? Fortaleza, Calcaia, Maracanaú. E como que a gente faz para interiorizar esse processo, né? Como é que a gente faz para essas empresas chegarem até o interior do Estado? Ceará todo, por exemplo, né? Vamos lá. No momento em que eu tenho data centers chegando e eu tenho um cluster tecnológico, naturalmente eu tenho um avanço de tecnologia. Um dos projetos que a gente tem para Calcaia é a conectividade digital na cidade, para que a gente ofereça a internet de graça, para que diminua toda essa até evasão escolar, mas também diminua essa discrepância com relação às pessoas que têm internet, que são alfabetizados digitalmente, e as que não têm, muitas vezes, porque não têm recurso para pagar um plano de internet. Então, nessa toada aí de dar conectividade na cidade, a gente busca ser referência e modelo para a interiorização do nosso modelo em outras cidades, né? É como se fosse um desenvolvimento distribuído, né? Onde eu tenho aqui algumas referências, vamos falar só de Ceará: Fortaleza, Calcaia, Sobral, Quixadá, um polo tecnológico, e outras regiões, eles são pontes para beneficiar outras regiões, interiorizar, respondendo a sua pergunta, a tecnologia que já foi testada nesses municípios. Então, programa de internet gratuita, projeto de alfabetização digital nas escolas é fundamental. Eu cheguei há 20 dias da China e para você ter uma ideia, as crianças, o ID, né, na psicologia, quem estuda psicologia sabe o que eu estou dizendo, o ID é a formação da criança, o ID ele se forma dos 1 aos 7 anos, 1 aos 6 anos, né, primeira infância ali. Pois bem, na China, essas crianças da primeira infância, elas já estão estudando IA, elas já estão sendo alfabetizadas digitalmente, né? Isso tem a parte boa e a parte ruim, mas a gente precisa, no Brasil, isso não existe ainda. Nós precisamos ter um olhar atento para isso, porque o mundo mudou. Então, essa alfabetização digital, ensinar IA, escolas de ensinar IA, inclusive para pessoas de idade, vou para outra ponta, vou sair da infância para as pessoas 50, 60 mais. Essas pessoas precisam entender o que está acontecendo no mundo, essas pessoas vão viver mais. A tecnologia está permitindo isso, a IA está criando vacinas mais modernas, a IA promete, pelo menos, né, quando eu digo a IA, o desenvolvimento tecnológico, promete alongar a nossa vida, promete que a gente consiga viver mais, mas a gente tem que viver com qualidade e com oportunidade. Então, a gente tem que transformar esse avanço digital em oportunidade, senão essas pessoas vão continuar presas a uma não alfabetização digital e distantes do mundo hoje. O mundo hoje é digital. Então, esses programas também de empreendedorismo, de startups regionais, nós temos um hub lá no Cumbuco também, que precisamos aumentar, estamos
visualizando esse aumento. E essas startups, elas serão as futuras empresas que vão treinar as empresas no interior do estado, porque elas vão ter uma experiência positiva com conectividade, com internet mais veloz, com tudo isso dentro de um polo digital que vai ser Caucaia. E a partir daí eu consigo iluminar as outras cidades do interior e se tornar referência para que o Ceará logo, logo aproveite, por exemplo, o nosso cinturão digital, que foi um programa importante, mas que não está ainda bem aproveitado exatamente por... Você tem alguns pontos cegos de internet. O próprio Porto, o Porto tem local, o Porto do Pecém aqui tem local que a internet não pega. Né? Muitas vezes a gente vai na estrada, independente da tua operadora. Então, isso, a tendência é diminuir. Né? Logo, logo vai vir a internet também via satélite mais barato, hoje ela ainda é cara. Então, eu penso, para evitar essa ilha tecnológica, que fica um polo somente ali, isso tem que ser iluminado na interiorização do nosso Estado, em todo o aprendizado que a gente vai ter nesse grande momento revolucionário que nós estamos vivendo no mundo e especialmente lá na nossa cidade de Calcaia. Bem, o senhor acredita que no futuro próximo o Ceará pode competir diretamente com polos consolidados como São Paulo e Rio de Janeiro na oferta de serviços digitais e de cloud computing? Vamos lá. A gente tem que ir devagar aí. É uma lógica diferente aí. São Paulo e Rio é uma lógica diferente. Primeiro, se você está falando de São Paulo, São Paulo é o maior mercado consumidor de TI da América Latina, tá? Então a gente tem muito claro isso. A gente não vai se tornar o maior mercado consumidor até por uma questão populacional, tá certo? Então São Paulo está ali como mercado consumidor. Vamos dividir as tarefas para responder a sua pergunta, né? Então, eu respondendo de cara, sim, a gente pode competir, mas de forma diferente. São Paulo, como consumidor de TI, você falou Rio de Janeiro, hoje é um polo já consolidado de energia e de telecomunicações, tá? Mas nós somos um polo consolidado de energia renovável. Então, nós temos vantagens comparativas que São Paulo e Rio não têm. Nós temos cabos submarinos, nós temos essa energia renovável barata, nós temos uma posição geográfica, eu diria até geoestratégica, importantíssima. Nós temos um custo operacional mais baixo, nós temos uma ZPE que vai dar isenção de impostos, nós temos um Redata que vai servir para a ZPE, que fique claro, o Redata não foi só para a ZPE, o Redata pode servir dentro do meu parque tecnológico, pode servir nos data centers que estão na Praia do Futuro e pode servir para outras empresas, né, que obedeçam ali as regras do Redata. E nós temos conectividade internacional com menor latência, porque os cabos estão aqui, não está em São Paulo. Então, isso é atratividade e nós vamos sim se tornar um competidor com São Paulo e Rio dentro dessa vantagem comparativa. Mas a gente nunca vai ser, por exemplo, o maior consumidor de TI da América Latina. Isso aí fica para a briga lá São Paulo e Rio, né? Talvez lá a Cidade do México, mas Calcaia e nem queremos, nem Fortaleza. Né? Então, eu diria que é uma complementariedade estratégica que nos interessa, onde o Ceará e Calcaia se posicionam como um motor energético e conectivo dessa economia digital brasileira. Então, respondendo a sua pergunta, cada qual no seu quadrado, e Ceará assim competindo e de uma forma muito estratégica dentro dessas vantagens comparativas que eu acabei de citar aí para o telespectador. Muito bem. E para a gente fechar agora os cenários, que tipo de transformação social e econômica você acredita que o polo digital do Ceará pode gerar nos próximos anos? Eita, pergunta que eu gosto. Eu estou escrevendo até um livro sobre esse ano, sobre o ano de 2025, né? Nós estamos vivendo um ponto de inflexão único no mundo. A história, para entender o que nós estamos passando hoje, ela precisa se distanciar do fato e olhar distante e dizer, poxa, vamos supor que o meu neto, né? Eu tinha um aplicativo que eu dizia assim, fale para o neto do seu neto, que é o Minha Memória, né? Não estou fazendo propaganda, mas fale para o neto do meu neto. Vamos jogar aí 100 anos na frente e o neto do meu neto vai olhar para trás e vai dizer, meu, sei lá, tataravô viveu em 2025.
época da revolução tecnológica, revolução informacional, revolução digital, não sei que nome a história vai dar para o momento que nós estamos passando. Então, nós estamos num ponto de inflexão de tecnologia único. O ano de 2025, para mim, é um ano único em termos de inflexão no mundo. Né? Basta você olhar o que está acontecendo aí, os robôs já estão dentro das fábricas, né? Os carros estão autônomos, os eVTOLs, que são os carros voadores, e muitas outras tecnologias estão vindo aí para mudar completamente o mundo. E eu não falo só de tecnologia, eu falo de avanço na medicina, em avanço no agro, você tem biotecnologia, você tem um agro mais forte, você tem todo aí pelo menos eu espero, um benefício que a tecnologia vai trazer. Né? Então, nós estamos vivendo, em suma, uma virada histórica, talvez a maior dos últimos 40 anos. Né? Eu não vou falar de fatos, porque nós tivemos no século passado duas grandes guerras, né? De 14 a 18, 39 a 45, que mudou também e gerou avanço tecnológico. Mas nós estamos num ponto de inflexão de mudança tecnológica sem precedente, sem precedente. Então, você me perguntou qual a transformação social e econômica que esse polo digital gera nesse momento. Enorme, incalculável, né? Novos engenheiros, novos analistas, especialistas em IA, técnicos de energia, profissionais de cibersegurança, como eu falei, inclusão digital, né? Uma maior democracia do acesso aos dados e ao conhecimento, né? Modernização do serviço público, internet para todos, dentro de tudo isso, educação tecnológica, um acesso real a essa economia 4.0, por que não dizer 5.0, cidades inteligentes, telemedicina, monitoramento ambiental, monitoramento facial, sistema de gestão automatizado, o que mais? Atração de investimentos internacionais. Eu nunca vi fundos com tanto apetite para investir em tecnologia, para investir no Ceará. Eu nunca vi a China com tanto apetite para investir no Brasil, dentro desse momento de abertura Brasil-China. Né? Uma nova economia sustentável, também vendo aí o COP30, né? Há preocupações relevantes, importantes sobre esse tema. Então, não é só o crescimento da tecnologia, eu tenho aqui do lado toda uma preocupação com a questão da sustentabilidade, né? Baseado em energia limpa, que nós somos um polo de energia limpa aqui, tecnologia e inovação. Então, assim, esse polo digital do Ceará, eu já posso chamar assim, que é o nosso Partec, em Caucaia, e outros que vão vir, e são bem-vindos. Né? Caucaia não concorre nem com São Gonçalo, nem com Maracanaú, nem com Aquiraz, nem com Sobral. Caucaia se complementa. Apenas ela está no momento certo, no lugar certo, e vai aproveitar esse momento certo para transformar isso em benefício, não só para a população, mas para todo o estado do Ceará. Né? Então, para finalizar, eu posso dizer que é uma revolução social e digital silenciosa que está acontecendo no mundo, principalmente aqui no Ceará, que está reposicionando aí o mapa do estado no Brasil e no futuro. Né? Eu posso dizer que é um reposicionamento de mapa no futuro. Então, eu acho que eu estou muito feliz e sou grato por estar vivendo esse momento. Todo dia eu aprendo algo novo. Eu sou um curioso, eu sou um pesquisador. Então, todo dia eu aprendo algo novo e eu tenho uma vontade muito grande, sabe, de que esse meu aprendizado se transforme numa inclusão social, que tem uma reversão social. Quem é funcionário público não está dizendo funcionário público, eu sou um servidor público, eu sirvo ao povo. E, além disso, eu sou professor também, eu sou um pesquisador. E eu acho que todo professor, todo servidor público, ele tem que passar por aqui, por essa vida, e deixar a sua marca, o seu legado. E essa reversão social, ela é fundamental. Tanta gente precisando de emprego lá na nossa cidade, que a gente vai mudar essa realidade. Para você ter uma ideia, se você pegar os dados do Bolsa Família de Caucaia, vou finalizar com isso para vocês refletirem. Você tem 70 mil pessoas no Bolsa Família em Caucaia. E você tem hoje, antes da revolução tecnológica que nós vamos trazer para lá, você tem 55 mil pessoas de carteira assinada. Nossa meta não é tirar o Bolsa Família, é passar
é que gere emprego, que tenha carteira assinada, que dê dignidade às pessoas, que dê inclusão digital, que dê inclusão social e que essas pessoas saiam da criminalidade, tenham um propósito de vida. Esse é o nosso objetivo, essa é a determinação do nosso prefeito Naumil Amorim, e eu sou muito grato por estar vivenciando isso e poder participar junto com a nossa equipe, de outros secretários que estão lá, que nos ajudam diuturnamente, participar dessa transformação e poder entregar algo de diferente para a cidade de Caucaia e, por que não dizer, para o estado do Ceará. Muito bem, com isso a gente chega ao final de mais um Cenários. Gostaria de agradecer aqui a presença do McDowell, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, próxima quinta tem mais. Até lá, tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.